e o que elas representam. Então, por exemplo, quando eu acabar de tomar essa água, né, eu vou descartá-la. Esse copo vai ser descartado na sociedade. Do meu ponto de vista, eu desvinculei, meu vínculo com esse copo acabou. Esse vínculo com o sistema acabou. Ela deixou de ser mercadoria, ela era um valor lá na capitalista, veio como mercadoria, encontrou comigo o consumidor que estava atrás do uso, isto é, do valor de uso dela, do valor utilidade dela, que é água. Uma vez feito isso, isso deixou de ser utilidade, deixou de ser mercadoria, vai para o lixo. Engano nosso achar que acabou o destino dela. Por quê? Porque ela vai se inserir no sistema de outra maneira. Ela vai virar lixo, esse lixo vai ter uma necessidade de ser tratado, de ser mexido, ser alterado, ser consumido novamente. Alguém vai ter que responder por isso. Vai ser exigido, então, da sociedade mais trabalho para refazer isso. Por isso é que as mercadorias elas transitam no sistema, e enquanto elas têm utilidade, elas voltam no sistema novamente. Por isso é que existem essas lojas de mercado das pulgas, né? Os produtos que têm outra serventia ainda entram no sistema. Outros são resultado de coleta por pessoas que estão excluídas de um trabalho formal, por exemplo, vão coletar isso para reciclar, para dar uma nova utilização isso na sociedade. Esse é um problema humano. E esse é um problema das organizações humanas, é um problema do sindicato. No meu entender, a falência do sindicato é que ele, e eu acho que o Molina também colocou isso, se eu entendi, né, deu um toque nisso, os sindicatos ficaram com o pé ainda em reivindicações de início da Revolução Industrial Capitalista. Quer dizer, a grande questão dos sindicais ainda eram lutas pelo que ele chamou de migalhas, ou partes, né, da produção, pelo salário, etc. Não que essas lutas não tenham importância, não tenham significado. Para o movimento nosso aqui, foi significativo a luta que nós travamos na década de 80 por um plano de cargos e salários. Foi fundamental aquilo para resgatando a cara política do servidor. Né? Aqui na universidade, isso assume uma particularidade política enorme. Quantos de vocês não escutaram isso? Olha, quem manda na universidade é professor. Por quê? Porque o objeto da universidade é o objeto do meu trabalho de professor. Vocês são acessórios. Isso é comum na universidade. Então, essa particularidade na nossa organização, no nosso espaço, assume uma importância política. A hierarquia pode ser uma divisão técnica do trabalho, pode ser uma necessidade para aquele modelo de gestão, para aquele estágio de desenvolvimento. Aqui tem outro significado. Quando o professor te olha e te trata como bedel, é porque ele acha que você é bedel mesmo. Você não tem importância no sistema dele. Porque ele reconhece no trabalho dele a essencialidade da organização que ele está. Então, essa luta toma um significado importante, político. Então, o sindicato nosso, quando ele abraça essa causa junto com uma luta reivindicatória, ele está caminhando para uma posição mais, eu diria, totalizadora, mais crítica, né? Mais progressista. Então, é nesse sentido que eu vejo um pouco o sindicato. Agora, eu acho o sindicato velho para a realidade do mundo de hoje. Apesar de estarmos ressuscitando a tese do velho Marx com relação à crise capitalista, isso não quer dizer que o capitalismo é o mesmo. A crise capitalista atual não é a mesma crise de 30. Ela tem outro significado, completamente, não só do ponto de vista de quantidade, mas de qualidade. Muito porque hoje é irreversível essa coisa de globalização, nesse sentido de que a teia que começou-se
a traçar de divisão do trabalho, divisão da sociedade em classe, etc., essa teia está cada vez mais armada, cada vez mais complexa. Né? E tanto é que as tecnologias que estão surgindo, cada vez mais têm esse sentido. O qual seja, a tecnologia da informação, a informática, as redes. Né? Hoje, eu tenho acesso a qualquer informação do que está acontecendo no mundo. Isso é uma variável de qualidade que dá ao capitalismo uma particularidade que eu tenho que olhar se eu estiver tentando transformá-lo, ou modificá-lo, ou o que seja. Okay? E eu gostaria de ressaltar também que existe uma tese do próprio Marx que é muito, eu a tenho como muito cara, como muito interessante, quando ele coloca que algumas tecnologias são filhas diletas dos sistemas, vêm para reforçá-lo, vêm para mantê-lo, e outras não. Outras são tão poderosas, né, porque são resultado de trabalho humano, trabalho manual, trabalho intelectual, elas são tão poderosas que o sistema não consegue contê-las. Elas exigem um sistema diferente, exigem uma modernidade, uma coisa nova, do ponto de vista de organizar essa sociedade. E está aí as tecnologias, por exemplo, do DNA, da manipulação genética. São tecnologias tão poderosas, que pela primeira vez um homem pode produzir um homem no laboratório. Isso é sério. Então, esse tipo de sociedade privada, dividida, como a nossa, ela não comporta mais essa tecnologia. Tem que ter uma sociedade nova. E é engraçado que a materialidade do fenômeno vai colocar obrigatoriamente novos caminhos para a sociedade. Eu vejo a globalização, lá na Europa, por exemplo, o mercado comum europeu, como um passo para essa direção. O capitalismo de fronteira, o capitalismo nacional, não é possível mais para os padrões de acumulação do capital atual. O capital não se acumula mais nas fronteiras nacionais, não tem jeito. Daí essa crise está mexendo com algumas variáveis, por exemplo, uma coisa que o mundo vai ter que enfrentar, a moeda. A moeda é uma mercadoria. Só que ela é uma mercadoria especial, porque ela é política, ela é criada. E hoje nós temos uma moeda mundial, de um país, de uma pátria, porém ela é mundial. Ao mesmo tempo que dá aos Estados Unidos, por exemplo, um poder de barganha grande, põe os Estados Unidos na parede. Que a fragilidade que pode atingir eles está em função desse tipo de característica dessa moeda de troca no mundo. Tanto é que vocês viram, né, apesar da crise comendo solta no mundo capitalista desenvolvido, em particular nos Estados Unidos, e na maioria dos países o dólar subiu. Subiu por quê? Porque ele ainda é visto como um ativo para você esconder a sua acumulação já feita. Então, eu corro para esse ativo. O que eu faço? Os Estados Unidos não têm controle sobre isso. Isso é uma questão que está rolando em todas as economias, né, só no Brasil. Então, eu acho que o sindicato tem que ser recolocado frente a essas questões. Não dá mais para o sindicato. Eu até fiquei surpreso, 6 centrais no Brasil, né? Eu acho até desnecessário, não precisa de tantas. Né? Mas eu acho que os sindicatos têm que se recolocar numa luta além do seu quintal. Se não se colocar, se o sindicato, o Sindif, aqui, não se perguntar, não se colocar sobre questões relativas à universidade brasileira, a questões da tecnologia, como se produz isso, como se distribui isso, etc., vai ficar marcando passo. Aí vai ter que depender mesmo de imposto sindical. Você não vai precisar de imposto sindical se você servir para alguma coisa. Porque a organização sindical também é instrumento. Então, se ela não serve para mim, para que eu vou me filiar a ela? Então, tem que tomar na marra o meu imposto sindical, do meu salário, tirar um valor. Eu até estamos sabendo que nossa aqui, a associação APUB, era de
vínculo voluntário, né? Nós não éramos obrigados, pagávamos uma taxa, agora ficamos sabendo que vai ter o imposto sindical. Não sei o que eles vão fazer, porque eles podiam abrir mão, né? A lei não obriga o desconto, ou obriga? Né? Obriga? Isso. Então, devolve depois né? Para os trabalhadores, etc. Então, a minha formulação, Molina, é nesse sentido. Eu acho que eu aceito a questão que o sindicato tem um papel importante, ainda tem no Brasil um papel importante, mas ele está junto com outras organizações da sociedade, né? Essa organização esquisita que andou surgindo para aí, chamada ONG, né? O que é a ONG? A ONG é uma necessidade concreta da sociedade, que as organizações até então existentes não estavam dando conta de enfrentar certos problemas, certas questões que nós estamos enfrentando. E, gente, sinceramente, é pena que não vai dar tempo, e a apresentação do Molina é uma enxurrada de pontos, de questões importantes que a gente podia... Ele próprio deve ter ficado apertado para juntar isso tudo, né, numa apresentação dessa, porque é muita coisa, é muito tema, né, é toda uma formulação, né, mas eu estou convencido... O tempo todo. Pois é, mas, por exemplo, a tecnologia do celular, por exemplo, vocês conseguem viver sem ele? Pensem nisso para ver se é possível. É uma coisa complicada. Né? Então, ele propõe, ele não é só um produto de uma empresa capitalista, ele traz algo mais para a sociedade, ele me bota, né? Ele é uma esfinge. Né? A tecnologia tem um pouco isso. Né? Se nós não entendermos as tecnologias, eu acho que nós estamos, em síntese, na antessala de uma grande transformação. O sistema está começando a fazer água no plano do mercado. Está aí os créditos podres, toda essa barafunda que o sistema capitalista financeiro desenvolveu, né, para garantir ativos, reproduzir ativo, quer dizer, é a tentativa de produzir riqueza sem trabalho. Trocado em miúdos é isso. E o trabalho é o grande gerador das coisas, não há como fugir disso. Então, nós estamos frente a isso, juntando as questões tecnológicas avançadas, juntando as questões de fim da matéria-prima. Nós estamos frente a acabar a água, acabar petróleo, acabar cimento, etc., sem que nós tenhamos na mesa uma nova matriz tecnológica. Né? Se juntarmos mais ainda a questão da poluição, nós estamos na antessala de um novo ciclo que vai exigir, consequentemente, uma nova sociedade. Que sociedade é essa? Espero que não seja o socialismo proposto na União Soviética. Espero, porque aquilo lá foi uma desgraça, apesar de conquista, de importância, etc. Mas eu tive a oportunidade, na época, estudava muito isso, me interessava muito isso, mas se a gente pegar Stakhanov, pegar os teóricos do trabalho na União Soviética, não passam de um taylorismo, fordismo reinventado. Entende? A única coisa lá é que não tinha prêmio em dinheiro, mas tinha a medalha do partido, a carteirinha, sei lá, o relógio. A Belgo dava relógio de ouro quando você fazia 30 anos de casa. Ganhava um relógio de ouro. Lá na União Soviética também tinha esse tipo de coisa. Então, espero que não seja aquele modelo. E tem esperança que não vai ser. Eu acho que vai ter um socialismo aí formulado mesmo, com bases científicas. Aí vamos voltar mesmo aos velhos teóricos, velhos no sentido de... Né? Porque é lá que está essa sabedoria. Então, é muito difícil polemizar com o Molina, assim, pontualmente, né? Apesar de ter uma coisa ou outra, que eu sei que ele falou por provocação mesmo, mas tendo a concordar com ele. O sindicalismo é importante? Só a diferença eu não acho tão importante. Acho que ele, junto com outras organizações. Agora, se ele não redescobrir outros pontos da grande luta, no mundo inteiro, e a crise do sindicalismo, gente, não é só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro. O sindicalismo
perdeu, inclusive, o controle de algumas lutas. As últimas manifestações francesas, os sindicatos não estavam controlando ninguém. Inclusive, boa parte do pessoal que foi para a rua era imigrante. Era o pessoal tido como underground, né? Pessoal bem à margem da sociedade. Ok? Obrigado. Mais uma vez, agradecemos a exposição aqui do Molina, do Marco Antônio e do Claré. É o seguinte, de acordo com o nosso cronograma, nós ainda temos meia hora para abrir o debate. O Molina vai estar conosco aqui à tarde, então tem questões que a gente pode ampliar na discussão à tarde. O Marco Antônio vai ficar apenas um pouco, né, Marco Antônio, à tarde. O Claré vai dar aula à tarde, infelizmente não estará conosco aqui nessa discussão. Mas, enfim, a gente começa agora e à tarde daremos continuidade ao debate aí, dá para ser até mais acirrado, porque a gente vai ter mais tempo. Eu vou fazer inscrições aqui para quem estiver querendo intervir, alguma questão. Tá. Tempo, viu, gente? 3 minutos, se for algum comentário, alguma intervenção e tal. E também eles estão aqui para responder perguntas, quem se interessar em. Tá. A cada 3 perguntas, os debatedores aqui dão as respostas. João Lucas. Liga aí. Liga o microfone. Liga aí. Ô, gente, alguém mostra ele aqui hoje. Só o botãozinho aí, liga aí. Isso. Alô? Bom dia para todos. Eu acho interessante esse debate, né? Primeiro que agradecer a presença de todos, né? Dentro da Pró-Reitora de Administração. Quero aproveitar essa oportunidade que é rara, né? E gostaria, não vou me ater à colocação do professor, do representante da CUT, o Claré, né? É um pouco complexo, eu prometo estudar bastante essa matéria, né? E quero, nessa oportunidade, deixar um recado para a administração da universidade. Está aqui a representante do professor Ronaldo Tadeu Pena, né, a professora engenheira Ana Mota. E eu sei que a pauta é extensa, mas eu me atenho a uma questão mais assim, que nós, como técnico administrativo, eu estou aqui há 28 anos na universidade, sou assistente de administração, e eu percebo, eu como, falamos em trabalho, sou um trabalhador da universidade, né? E gostei muito da fala, né, chamo de ilustres técnicos, né, são professores, são especialistas, né? Eu preciso aprender muito, eu preciso estudar bastante. Eu estou até surpreso que eu não achava que tinha tanta coisa assim de interesse, porque a gente está assim, no estado de inércia, né? Só trabalha, casa e tal, a gente às vezes, até inclusive, deixa uma colocação que não estou reclamando da minha direção, que a minha diretora Eliana Priscila Ferreira, o sindicato mandou uma carta lá de autorização para mim participar do evento, né, no dia 17. Ontem, para localizar essa carta, foi uma luta, né? Mas localizei a carta lá e a diretora prontamente liberou para participar aqui do evento. Agora, eu queria deixar uma coisa bem clara para os colegas aqui, não sei se vocês têm isso na pele. João Lucas, só um minuto. Pessoal, está um barulho imenso aqui, então vamos respeitar a fala do nosso companheiro, tá? Eu, inclusive, eu tenho uma preocupação muito grande, porque fala-se muito que o pessoal reivindica muito. Eu gosto muito de reivindicar salários, né, melhores condições de vida. Eu gosto de falar em trabalho também. Eu gosto de trabalhar para a universidade, porque eu amo a instituição. Tu que é 28 anos, você fala que não gosta daqui, está mentindo, né? É um prazer trabalhar para a instituição que me sustenta, né?
Agora, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, vai para os mestres aí que estão fazendo doutorado, né, o Claré, o representante da CUT. Eu, enquanto trabalhador, eu fico com preocupação, força de trabalho. Eu acho que quando eu falei ocultismo de conhecimento, né, há uma preocupação por parte do administrador da universidade, né. Eu gostaria que a professora engenheira Ana Mota passasse isso para o reitor, para o reitor de recursos humanos, o DRH. Eu tenho uma ajuda imensa do DRH, com acompanhamento psicológico lá do pessoal do SAST, né, o atendimento de qualidade, porque eu os procuro, né, devido à minha demanda, meu estado de ansiedade e preocupação. Nós estamos num processo de avaliação de desempenho, eu peguei minha avaliação, olhei rapidamente, achei um tanto quanto precário, mas tudo bem. Agora, o que eu quero dizer, ver se eu consigo expressar para vocês, a atividade que eu exerço, né, eu sou de administração, eu elaboro um ofício, uma portaria, um minutinho, parece que a plenária está contra a minha fala. Então, eu vou ter que encerrar, porque eu tenho que fazer sobre o meu trabalho, né? Ô, João Lucas, tudo bem, eu queria expressar uma coisa clara para o professor levar lá para... Eu acho interessante isso, a minha atividade. Companheiro João Lucas, a gente respeita as suas questões, mas vamos nos ater à temática do debate? Eu considero particularmente, quando eu falei minha atividade a nível de universidade, eu não estou aqui preocupado com o FMG, o qual eu amo e estimo muito. Isso serve para todos os nossos trabalhadores em qualquer área de serviço. Eu acho que preciso que haja eu gosto muito de uma palavra, se eu estou sendo equivocado, estou ofendendo a plenário, a mesa, quero deixar bem claro o seguinte, eu acho que a participação da força de trabalho, do servidor, tá? Junto com a sua chefia imediata, a sua direção, inclusive, eu tenho um respeito pelo professor Ronaldo Tadeu Pena, a engenheira aqui, tudo, até pela presença dela, porque é preciso que haja uma integração no meu fazer diário. Eu preciso ter condições de elaborar, aplicar meus conhecimentos. Quando eu falo ocultismo de conhecimento, é uma relação amistosa, né? O que fazer para a universidade? A universidade tem crescido muito, ela tem prosperado muito. E eu talvez não estou conseguindo expressar para vocês, que talvez por ser leigo, né? Porque deixa eu ver uma coisa, na relação de trabalho, né? Precisa de alguém que está fora da questão, mas enquanto trabalhador é preciso que nós trouxemos aqui desse seminário... Tempo, João Lucas. Com uma pauta de, tipo assim, estimular a administração, até para participar desse seminário aqui, a própria reitoria foi divulgada amplamente. O pessoal está aqui. Eu tive dificuldade para chegar, tive de estimular, participem disso, que é importante para mim e para a universidade. Desculpa não subexpressar, os técnicos, eu creio que captaram a minha mensagem, ok? Obrigado, desculpa, um abraço. Obrigada, João Lucas. Eu vou ler aqui quem eu consegui anotar os nomes. Se estiver faltando alguém, por favor, se inscreva aqui comigo. Guilherme, André, Rose, Jonas, Luiz Aldo e Gilberto. João e Balbino. Ok, no próximo orador nós encerraremos as inscrições. Me pediu inscrição agora o João e o Balbino, né? Eu não enxergo de longe. Vitor. Bom, gente, primeiro, né? Acho que já boa tarde a todos. E eu acho que o bom debate mesmo é tarde, mas eu gostaria de colocar uma questão, né, porque durante o seu processo de apresentação toda ela não apareceu. E gostaria de ver se ela está incluída, né, no processo aí. O outro ali é para o Claré. Né? O Claré fez uma provocação sobre a União Soviética passando, mas não dá para discutir a União Soviética sem a Segunda Guerra Mundial, né? Onde se perde aí 20 milhões de jovens, né, formados numa nova sociedade, né, sem dúvida nenhuma, isso tem que ser compreendido, né, o desdobramento disso para o mundo, né, e na situação que a gente está colocada hoje. Agora, pegando o Claré, eu lembro que ele colocou a questão do plano de cargo e salário, que foi um elemento importante para poder se discutir, né, uma organização de categoria dentro da universidade, né, e das universidades naquele momento.
no momento que a gente transitava de um período autoritário, né, para um período, vamos dizer assim, pseudo-democrático, porque eu acho que até hoje a gente não conseguiu estabelecer relações de fato democráticas na sociedade, a gente busca conquistar, né? Mas, por outro lado, toda a conquista do plano de cargos e salário, ela está tendo um corte objetivo, que é a terceirização. Eu acho que não só dentro da universidade, como para outros lugares também, né? Os trabalhadores terceirizados se organizam como? De que forma e de que jeito? Né? E se a gente fala em organização, para a gente poder acumular, e acumular um nível de consciência, de participação num processo de poder, eu gostaria de ouvir um pouco isso, né? Eu acho que esse é um dos elementos fundamentais para o enfrentamento, né, do processo de terceirização. Obrigado, gente. Obrigada, Guilherme. O André vai fazer a questão e, em seguida, os debatedores aqui vão responder. Bom dia a todos. Eu queria saber o seguinte, eu não sei se eu entendi na fala do Molina, há uma perspectiva, uma possibilidade no futuro da gente não ter mais valia? Ou seja, quando você fala ou seja, automaticamente aí estaria, então, em última instância, o fim do sindicalismo, né? Aí, ou seja, quem que vai, com esse fim do capitalismo, ou seja, do trabalhador, nessa virtual hipótese, quem realizará o trabalho? Quem é que vai realizar o trabalho? Que trabalho é que vai ser expropriado? Né? Vai ser expropriado de quem? Né? Então, eu queria fazer essa pergunta aí. A outra coisa, a pergunta é o seguinte, uma coisa que eu vejo é que o capital e as tecnologias, elas se globalizaram. Então, tem um discurso único do capital, né, das tecnologias, nas organizações, etc. O que eu acho que falta ao movimento sindical, se não for na linha da minha primeira pergunta, se ele é uma coisa que ainda vai ter uma perspectiva de existir, eu acho que o que o sindicalista tem que fazer é ele transnacionalizar também, como se transnacionalizou o capital e as tecnologias. Aí eu acho que que seria essa transnacionalização? Buscar assuntos, objetivos que fossem interesses de toda a classe trabalhadora do mundo. Aí eu dou aqui um exemplo: combate à fome mundial, que é um problema severo. Na África nem se fala, né? A gente tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo passando fome. A outra questão, o problema da água. Então, por que a gente não transnacionalizar isso, não ser um discurso único da classe trabalhadora, começar a unificar seu discurso? A questão do aquecimento global, a questão dos refugiados, dos desempregados, que hoje eu acho que são quase 1 bilhão nesse mundo. Né, igual o Guilherme colocou aqui, a gente tem o sindicato que é um instrumento de luta da classe trabalhadora. Mas qual que é o instrumento? O que os desempregados do mundo têm para defendê-los? Os desempregados. E os refugiados, né, que são os imigrantes que o Caré colocou, que são refugiados. Né, os refugiados na África, os refugiados do Nordeste, etc. Então, eu acho que não seria interessante, né, da gente transnacionalizar a luta, o discurso do sindicalismo, em vez da gente ficar só fazendo lutas específicas, localizadas, regionais. Então, a gente também transnacionalizar a nossa luta para unir a classe trabalhadora. Né? E, finalmente, a questão só do imposto sindical, eu queria fazer uma provocação. A primeira, eu fiquei assustado, temos 6 centrais, né? Eu falo assim, por que hoje temos 6 centrais? Há pouco tempo, acho que a gente tinha 2, 3. Por que as 2, 3? Por que hoje se deu 6? É porque as que existiam não estavam dando conta do recado? Aí eu te falo, por que as que existiam não deram conta do recado? É uma pergunta provocativa. Por que não deram? Né?
Aí, eu queria aí, só para finalizar, a questão de posto sindical, eu já dou uma ideia aqui, pegando a carona na falação que eu ouvi aqui, de se a gente transnacionalizar a nossa luta, vamos pegar o imposto sindical que todas as centrais estão querendo para pôr no bolso, então vamos pegar esse dinheiro e vamos doá-lo para combater a fome no mundo, por exemplo. Em vez da gente, né? Se a gente é obrigado a receber, as centrais vão ser obrigadas a receber, então que as centrais façam um pacto. Vamos receber e vamos doar para um programa de combate à fome no mundo, por exemplo. Obrigada, André, por ter cedido o tempo. Gente, como o João Lucas, na realidade, ele não fez uma pergunta, ele fez colocou algumas questões aqui, eu estou propondo que a Rose faça a questão dela e depois os debatedores darão a resposta. Já estamos à tarde, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, Marco Antônio, meu colega Neide e o professor Claré. Bem, companheiros, eu não gostaria aqui que, nas minhas perguntas, ficasse no imaginário dos trabalhadores e da mesa qualquer tipo de provocação pontual, porque o debate não é pontual, o debate ele é amplo. Então, vamos lá. Considerando uma crise no sindicalismo e nas centrais, eu gostaria de fazer a pergunta também, no geral, se podemos identificar hoje, após o primeiro mandato do Lula, que teve origem nos movimentos sociais, que a CUT e os movimentos sindicais, as centrais, entraram em crise? Essa é a primeira pergunta. Principalmente ideologicamente, foi falado bastante da ideologia, nessa crise do capital versus trabalho. Vamos lá, a outra pergunta. Sobre o sindicalismo no geral, nessa crise do sindicalismo. Considerando também que foi falado aqui que o indivíduo é um pouco produto do meio, o meio também interfere no indivíduo, eu gostaria que também a mesa comentasse um pouco se o sindicalismo hoje está tão ruim, não consegue levar a massa, ideologicamente também parado, porque não tem luta, e a base elegeu uma direção dos centrais e do sindicato, também muda-se a base ou muda a direção? Onde que está o viés da questão e a discussão que nós podemos travar? E, por fim, na exposição muito brilhante do professor não, técnico administrativo, parece que está no folder ali, falou-se muito dos ideais, ideologia, e faltou, na minha concepção, uma palavra mágica aí, que onde entra a democracia nesse todo processo da revolução ideológica e industrial. Obrigada, Rose. Por favor, Helder. Tem questões aqui que dá para fazer 4 seminários, né? Né, Claré? E mais uns 6 meses de estudo. Bem, como disse o Claré, a questão do tempo, a gente é prisioneiro do tempo, né? Como a gente tem pouco espaço para debate, a gente fica preso a ter que sintetizar o máximo possível as questões que são muito complexas. Eu reconheço, Claré, que eu coloquei aqui questões complexas, questões profundas, e que não podem ser respondidas num debate. Eu levantei assim um elenco de questões que não podem ser respondidas, que devem ser provocações para a cabeça da gente, começar a pensar e provocar outras discussões que aprofundem isso, né? Bem, eu só vou pontuar algumas coisas que Claré comentou, que o companheiro da CUT, Marco, comentou, e também que vocês colocaram. Primeiro, eu sou marxista. A minha formação política, a minha formação ideológica tem origem no marxismo, né? Mas eu não sou
religioso, né? Assim, não sou dogmático, não sou doutrinário. Eu sou pensador, eu penso, né? Então, diante disso, esse instrumental de análise marxista, essas ferramentas teóricas produzidas pelo marxismo, servem como referencial para pensar o mundo hoje, né? A gente é histórico, a gente vive inserido no século XXI, eu penso o mundo hoje, com as condições de hoje. Eu não penso o mundo com as condições do século XIX, e nem acho que o Marx conseguiria pensar as condições do século XIX, ou pensar as condições do século XXI, vivendo no século XIX, né? Então, acho que ele está inserido na história, isso é fundamental. Mas, assim, uma série de questões que a análise marxista coloca da realidade, ao longo dos tempos, foram se desdobrando em concretos, né? Evidentemente que não se tem uma bola que disse assim, a crise da globalização, a crise da mundialização do capital em 29, a crise da globalização da mundialização do capital no século XXI vai ser assim assado. O processo de desenvolvimento dessas forças, a lógica do capitalismo, né, foi levando a fazer alguns tipos de análise que estão tendo correspondência com a realidade. Logicamente que o mundo hoje é muito mais complexo, essa questão das fronteiras nacionais, a tecnologia, a questão da ideologia, a questão desse mundo hoje que se comunica online, que se comunica em tempo real, são muito mais complexos para pensar o mundo hoje do que se pensou no século XIX, que era o tempo da fábrica, você não tinha uma sociedade civil organizada, você não tinha nem sindicatos, você tinha uma relação muito mais de confronto, de exploração direta e de conflito mais permanente e aberto do capital contra o trabalho e tal. Então, isso só aumenta os nossos problemas para pensar o mundo de hoje. Agora, algumas diretrizes permanecem colocadas e quem lê isso aí vai ver que responde. Com isso, eu estou dizendo que o referencial ideológico e o referencial teórico da gente deve servir como sugestões, como referências, como ferramentas, e não como dogma, como Bíblia, como coisa definida, que tem que ser assim e vai ser assim, né? Não tem nenhum fundamentalismo nessa questão. Aliás, tem dialética nisso, tem que olhar as coisas de acordo com como elas são, nas possibilidades que elas têm. Segunda questão, eu acho que o sindicato hoje é importante, mas ele não é o mais importante instrumento de luta. Até porque o sindicato, quando foi construído lá no século XIX, ele tinha um mundo do trabalho que tinha uma esfera fabril predominante. Você não tinha... O setor de serviços era pequeno, o comércio, com o aumento dos mercados, o comércio estava crescendo, mas o comércio era menor, né? O trabalhador do Estado, do serviço público, era infinitamente menor do que é hoje e tal. Então, você tinha um mundo do trabalho menos complexo, menos diversificado como é hoje. Então, o sindicato tinha muita relevância, muita relevância. Hoje, eu acho que o sindicato é um dos instrumentos de luta social. Você tem hoje vários movimentos sociais urbanos, movimentos sociais rurais, você tem ONGs, o próprio movimento dos sem terras, você tem um conjunto de lutas populares que não passam por sindicatos, são lutas específicas, mas que tratam de questões de enfrentamento com o capitalismo, por políticas públicas, por democracia, que deve ser, que são importantes tanto quanto as lutas sindicais. O grande desafio nosso é conseguir organizar essas lutas, unificar essas lutas e desses diferentes sujeitos num projeto anticapitalismo, um projeto de enfrentamento mais estrutural, de enfrentamento mais profundo com o sistema capitalista. Eu não tenho bola de cristal para responder isso também. Evidentemente que a gente está buscando essas respostas, né? E quando a gente diz assim, o sindicato tem que sair do corporativismo, o sindicato tem que sair das lutas específicas, o sindicato tem que sair do próprio umbigo para dialogar com a sociedade, dialogar com os outros movimentos, fazer um trabalho de relação com a comunidade, de dialogar com esses setores que estão lutando, talvez seja a busca desse caminho, né? Seja a busca desse caminho. E entender que a nossa classe não é só de trabalhadores formais. Nossa classe é de proletários. Quer dizer, a classe que vive do trabalho está em diferentes lugares.
Não está só na fábrica, e nem está só no serviço público, e nem só no comércio ou no emprego formal. Está, inclusive, a maioria hoje da classe trabalhadora está fora do emprego formal. Então, é uma questão que nós temos que pensar. Outra questão, qual o socialismo? Eu, durante muito tempo, né, a gente fez combate político, ideológico, discutindo que a questão do socialismo tem que estar vinculada à questão da democracia, tem que estar vinculada à questão do respeito às diferenças, do respeito às diversidades políticas, econômicas, sociais, culturais, sexuais dos trabalhadores, né? E qual tipo de socialismo também é uma construção que nós não temos resposta pronta, né? Analisar historicamente o que foi o socialismo na União Soviética, ou o que nós chamamos de socialismo soviético, com todos os problemas que ele teve, para nós hoje, coloca o desafio de pensar, se não é o capitalismo, e se não é aquele modelo de sociedade que teve na União Soviética, qual é o modelo de sociedade que nós desejamos, que nós buscamos, que nós queremos construir? Também é um debate que está aberto. Também é um debate que está aberto. Né? Esse capitalismo do jeito que está não nos interessa, não responde aos interesses da maioria da humanidade, destrói a humanidade, destrói todas as forças produtivas, joga no lixo uma quantidade imensa de trabalho e de energia humana. Quer dizer, e que tipo de sociedade nós vamos construir? Sobre o futuro da mais-valia, eu não consigo entender, é uma discussão mais profunda, eu não consigo vislumbrar imediatamente o fim do capitalismo, ao contrário de alguns setores do movimento social, da esquerda, que vê nessa crise dos Estados Unidos como mais uma crise final, vamos dizer assim, final do capitalismo. Eu não enxergo assim. Eu acho que o capitalismo vai fazer um processo de se reinventar, de definir novos parâmetros, né, para continuar sobrevivendo. Agora, se os trabalhadores não se mobilizarem, se nós que somos anticapitalistas, nós nos mobilizarmos, inclusive fazemos debate ideológico, fazemos debate para ganhar opinião pública sobre as nossas teses em relação ao que está aí, evidentemente que eles vão se reinventar e vão continuar nos explorando. Então, acho que o debate de uma alternativa, no momento de crise que eles estão enfrentando, é mais do que nunca necessário. O debate acadêmico, o debate no sindicato, a produção de textos, a produção de seminários, como este aqui, para buscar a resposta. O capitalismo, do jeito que está se desmontando e não nos interessa, nós queremos uma reinvenção dele ou queremos construir um outro projeto social? Bom, sobre a questão da relação do sindicato com o governo Lula, é uma relação complexa. Eu acho que é um reducionismo enorme dizer que o sindicato entraram em crise depois que o Lula assumiu, né? Reduz muito o debate. Eu tenho viajado por aí afora, escutado esse negócio, e eu fico perplexo, às vezes com a miopia política de certos setores de avaliar o que está acontecendo. E eu afirmo, foi muito importante o governo Lula, nas condições históricas do Brasil, nas condições sociais do Brasil, diante desse quadro internacional que nós estamos vivendo, diante do que foi o Estado durante o neoliberalismo, diante do que foi a herança deixada por Fernando Henrique Cardoso e pelos governos neoliberais no Brasil, os avanços que nós tivemos nesses últimos 6 anos foram muito importantes, principalmente para os setores mais excluídos, para os setores mais pobres, para os setores mais desorganizados. Essas políticas de transferência de renda, que pode ter perfil de política compensatória, foi muito importante. Agora, não basta só isso. Essas questões têm que ser aprofundadas. Têm que ser aprofundadas. E não é o governo que vai garantir isso, é o movimento social lutando, é a luta do sindicato, é a luta dos movimentos sociais que vai fazer esse projeto, essa bandeira ou esses direitos avançarem, né? Eu sempre digo, faz um debate no FRJ semana passada, mas 2010 tem eleição. Será um grande retrocesso, por exemplo, se a agenda neoliberal que a gente derrotou em 2002 retoma o controle do Estado no Brasil. E retoma aquele pesadelo desgraçado que nós enfrentamos durante 12, 15 anos. Agora, isto quer dizer que a gente assina em branco as coisas que estão acontecendo? Não. Mais do que nunca, o sindicato tem que ser independente,
O movimento social tem que ser independente, tem que ser autônomo, tem que fazer o seu papel de mobilizar, de pressionar e de fazer avançar. Agora, tendo clareza que a disputa é ideológica. A mídia toda, o empresariado todo, o grande capital, já está se mobilizando em torno do seu projeto de retomada do aparelho de Estado. E nós, trabalhadores, vamos fazer o quê? Ficar de braço cruzado, assistindo? A mídia disse abertamente, quem ganhou as eleições municipais de 2008 foi José Serra. Está escrito isso nos jornais. Quem ganhou foi José Serra. Contra todos os números. Então, qual é o debate político que nós temos que fazer? O sindicato tem que enfrentar essa discussão. Sobre a questão das centrais sindicais, é uma discussão complexa, 6 centrais. É um debate que não tem condições de fazer aqui, talvez à tarde a gente possa até fazer, eu deixo marcado aqui. É isso. E a formação, o estudo, a reflexão coletiva de questões que não têm resposta ainda, só podem ser buscados nessa reflexão que nós estamos fazendo aqui. O pior dos mundos é a gente não fazer reflexão. O pior dos mundos é a gente cruzar o braço e ir para casa, diante do complexo. O complexo tem que ser estudado, porque senão ele não se explica. E não explicando, a gente não entende. Não, primeiro, na fala do Molina, ele dizia que o mais importante é que o sindicato, na verdade, não é o prédio, o sindicato não é a diretoria, o sindicato sou eu num todo, né, cada um. Se é assim, no meu entendimento, o mais importante, a organização mais importante que existe é, na verdade, o sindicato. Né? Porque se no sindicato está organizado todo o conjunto da classe trabalhadora, então, no meu entendimento, a organização de maior importância é o sindicato. Acho que falta esse entendimento, falta a organização desses sindicatos para que a gente possa termos entidades cada vez mais fortes. Aqui nas perguntas, tem algumas questões aqui com relação à questão do fim do sindicalismo. Nós vivemos um regime, ou as pessoas viveram um regime do socialismo em Cuba, e, no entanto, o sindicalismo em Cuba não acabou. Né? Algumas restrições e tal, mas não acabou o movimento sindical em Cuba, e hoje está sendo, inclusive, fortalecido, formulado o movimento sindical cubano. Achamos que o debate que foi colocado com relação à questão da falência do movimento sindical também não é verdadeiro, porque não existe uma falência do movimento sindical. Você pode existir um momento de uma certa crise do movimento sindical, mas não a falência do movimento sindical. Tanto é que o movimento sindical, nesse período, toma, inclusive, as ruas, toma as mobilizações, exemplo das campanhas salariais do segundo semestre, tanto as campanhas salariais de metalúrgicos, de bancários, dos petroleiros, são fortes campanhas salariais, com paralisações, com greve da maioria dessas categorias. Então, não é verdade a questão da falência do movimento sindical de uma forma geral. O movimento sindical que hoje está embutido, que está discutindo a questão do pré-sal, né, que é um exemplo maior do que isso para o movimento sindical, está discutindo a questão do petróleo como que tem que ser investido na sociedade como um todo. Esse é o movimento sindical. Acho que o movimento sindical moderno, e que não, no meu entendimento, pode ter alguns na eleição. Acho que após a eleição do Lula, houve um momento que o movimento sindical ficou naquela questão, será se agora eu sou governo, como é que eu sou governo? Mas depois o movimento sindical entendeu qual que é o real papel do movimento sindical e partiu para a luta. É diferente a gente fazer movimento sindical nessa atual conjuntura, como fazer movimento sindical na conjuntura passada, quando você tinha inflação de 30%, 40%, e que fazia movimento sindical para repor perdas salariais de 30%, 40%, que era ilusório, que o trabalhador tinha um aumento, o reajuste de salário de 30%, 40%, e no mês seguinte já tinha perdido esse percentual no seu salário. Hoje, para você fazer movimento sindical e conquistar 3% de aumento real, você, inclusive, na mesa de negociação, tem a patronal dizendo 3% de aumento real significa 50% da inflação. Esse é 50% de aumento real que está sendo debatido, que está sendo discutido. As questões da saúde colocadas na mesa de negociações são avanços, grandes avanços colocados para a classe trabalhadora. Então, o movimento sindical,
hoje tem várias questões do que são colocadas que eu acho que, pelo contrário, o movimento sindical está retomando retomando a luta, retomando aí a organização. E eu acho que a questão das 6 centrais sindicais, no nosso ver, se existe, inclusive, a liberdade e autonomia sindical, essas centrais, né, tem alguns critérios e tal, mas tem condições. Essas centrais foram criadas, no meu ver, inclusive dentro de um regime democrático. Agora, acho que falta o entendimento, inclusive, de que essas centrais possam se unificar e fazer com que a gente que nós possamos organizar em uma única central, porque no nosso entendimento, quando nós criamos a Central Única dos Trabalhadores, era justamente para ter uma única central. Né? Não conseguimos e hoje temos 6 centrais. Eu acho que tem a ver com relação, alguém colocou aqui, tem a ver com relação à questão do imposto sindical, e que a CUT combate o imposto sindical, porque nós achamos que, combatendo o imposto sindical, nós vamos ter, inclusive, a redução do número de centrais sindicais. Agora, no regime democrático é isso, e nós vamos ter que fazer várias e várias conversas para avançar na organização sindical de uma forma geral. Questão do combate à fome, hoje no Brasil nós temos o debate com relação, há poucos dias, né, eu participei de um debate com o Patrus. Eu acho que é interessante a questão do combate à fome. Agora, a forma de combate à fome colocada, que nós vamos receber, que nós vamos doar, eu acho que não é isso. Eu acho que a sociedade, de uma forma geral, acho que o povo, de uma forma geral, ele tem que ter condições de trabalho, ele tem que trabalhar, ele tem que ter o seu salário, tem que ter a sua dignidade. Né? Quando façamos essa forma de doação, essa coisa, não é dignidade para a classe trabalhadora. Então, eu acho que está colocado na Constituição, de uma forma geral, o que tem é que juntar e fazer grandes mobilizações para que possamos ter condições de emprego, ter salário e condições de trabalho. Acabar com a precarização. Quem pode acabar com a terceirização, por exemplo? Né? O companheiro falou aqui da terceirização. Quem pode acabar com a terceirização? Quem pode acabar com a terceirização é o movimento sindical, é os trabalhadores de forma unificada. Só os trabalhadores podem colocar fim à terceirização, podem colocar fim à precarização. Se não for os trabalhadores de forma organizada, não vai acabar e não vai avançar na nossa luta, na nossa organização. Obrigada. Bem, gente, eu acho que dá para... Eu vou colocar algumas questões. É lógico que não estou, novamente, achando que os meus companheiros de mesa estão falando isso, mas é só para a gente pontuar, ficar bem claro isso. Bem, o internacionalismo proletário é paradigmático, é básico, ele é, por definição, internacional. A diferença está em que, quando, período lá de 1800, no início das revoluções, das primeiras transformações capitalistas industriais, as tecnologias de processo e tecnologias de produtos eram muito iguais. Então, o discurso era facilmente... Vejam bem, eu estou com uma literatura aqui das lutas populares no Brasil. É impressionante a quantidade de greves que teve, inclusive no período escravocrata. Quando os imigrantes anarquistas começam a chegar no Brasil, começa a pipocar greves de alfaiate, de tipógrafo, que eram indústrias, né, incipientes ainda, só que tinha um padrão tecnológico, né, de processo e de produto semelhante que tinha na Europa. Não havia tanta distinção ainda. O que aconteceu é que a história do capitalismo, a história material do capitalismo, se processou em ritmos diferentes. Né? A sistemática de acumulação de capital, o processo de produção de tecnologia de processo e produto foram diferentes, substantivamente diferentes da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Né? Vocês já devem ter ouvido falar muito assim, que o Brasil passou a fabricar o carro mundial. O que significa isso do ponto de vista de tecnológico? É que o Brasil agora tem um carro que é o mesmo que roda na Europa. Até então, na década de 60, não era. Eu me lembro dos Fusca, do Gordini, Dolfini, etc., eram tralhas. Quer dizer, eram aquilo que de saudosa memória Collor chamava de carroças. É porque o capitalismo predispunha para um capitalismo
periférico esse padrão tecnológico. Então, consequentemente, inclusive as lutas sindicais começam a ficar diferentes. Ora, não tinha sentido um operário europeu, americano, ficar lutando por algumas condições de trabalho. Já era, por definição, posto naquela realidade deles certas características de organização do trabalho fabril. Eu me lembro que o Ford Pinto, que foi uma fábrica americana da década de 60, 70, por aí, 60, a fábrica do Ford Pinto foi concebida no que havia de mais avançado em tecnologia de gestão, de psicologia do trabalho, etc., etc., etc. Explodiu uma greve enorme lá dentro, inclusive a greve, o Ford Pinto parou de ser fabricado por várias razões, inclusive razões de mercado. Na hora que a gente estuda por que da greve, a gente vai descobrir motivações que não tinham nada a ver com essa dimensão chamada fabril. Então, nós continuamos durante um largo tempo. Eu sou da geração, eu me fiz, felizmente, eu não me fiz na academia, eu me fiz politicamente, como esquerda, também como marxista, no movimento operário em Contagem. Eu tenho a honra de ter sido liderança participativa nos sindicatos metalúrgicos, na primeira greve que nós derrotamos a ditadura, né, em maio de 68, e, no fim, a fatídica greve onde nós fomos derrotados, etc., etc. Naquela época, nós lutávamos por quê? Por um baita de um arroxo salarial que existia sobre nós, porque estava conectado a uma grande política, né, do sistema. E aí, Guilherme, as coisas não são lineares. Quer dizer, quando eu faço assim uma revolução socialista, eu saúdo a revolução de 15 e 17 na União Soviética, é óbvio, como saúdo Cuba. Agora, eu não posso ser cego às críticas. O que se implantou na União Soviética dentro da fábrica foi uma catástrofe do ponto de vista da gestão do trabalho. Isso aí, você pega os textos do Stakhanov, de uma série de autores, você vai ver lá todo o discurso terrorista, fordista. Então, eu não posso ficar cego a isso. Falou, aí, alguma coisa, então, é diferente. Pelo menos no plano da utopia, e a utopia que não é mentira, não é balela, é perigoso isso, a gente achar que ser utópico. Quando Marx critica os utópicos, ele está criticando objetivamente uma proposta. Quando ele fala, olha, essa coisa dos Fabiano aqui, dos falancérios, isso aqui não vai funcionar, porque você tem um modelo capitalista hegemônico que impõe um ritmo, né, a quem está nessa ilhazinha. Essa ilha vai dançar, como dançou todos os modelos. Existiram no mundo várias fábricas socializadas. Na Argentina mesmo tinha uma fábrica foi inclusive objeto quando eu estava fazendo tese de mestrado, foi objeto das organizações não capitalistas, né? Na Argentina tinha uma fábrica de propriedade coletiva que acabou fracassando. O modelo de apropriação coletiva da terra na Revolução Russa foi um fracasso. Tanto é que o Lenin reconhece isso. Ele fala, olha, está imaturo isso. O modelo de kibbutzim em Israel foi um fracasso, e assim por diante. Então, existe isso que o Marx chamava de maturidade das forças de produção. Existe um momento estratégico, objetivo, concreto. E, da mesma forma, para mim, ideologia não é um instrumentinho que eu pego e ponho na minha cabeça para usar, não. Ideologia é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ideologia está dentro da fábrica, está dentro da sala de aula, está dentro da matéria. Está aqui, ó. Isso aqui é ideologia. Como é que eu obtenho isso? Como é que isso é realizado dentro da sociedade que eu vivo? É isso que é ideologia. Ideologia não é só uma ideiazinha instrumental que eu pego para administrar a minha revolução particular, a minha revolução coletiva. Não, ela está aí no cotidiano. Então, quando você vira para um indivíduo e tenta discutir com ele essa coisa, por exemplo, de mais-valia, etc., isso para ele é um nome feio. Ele aprendeu que o trabalho dele é lícito. Ele trabalhar, um cara explorar, gestar o trabalho para ele e dividir com ele o produto. Ó, essa parte chama salário, vai para você, essa parte aqui é o meu lucro, vai ficar comigo. Isso é legítimo? É legítimo nessa sociedade? Não adianta eu querer falar, olha, absurdo, a mais-valia é um roubo. Mais-valia é uma construção histórica. Por ser construção material histórica, ela vai acabar quando acabar o capitalismo. Quando acabar esse modelo de apropriação,
Mais-valia não existe. Mais-valia não é... É uma maneira que o Marx falou, separou capital constante, capital variável, e essa parte aqui, que é o valor do trabalho não pago, né, é meu. E isso foi sancionado histórico-materialmente. Isso não foi ação de uma cabeça perversa, não foi São Tomás de Aquino, ou sei lá quem, vamos inventar. E não foi, não. Foi um processo histórico de formação. Então, a mais-valia, ela é uma construção histórico-material. Ela está aí, é legítima, ou, não vou falar legítima, ela é legitimada no sistema que você vive. Né? Então, você tem que contrapor a isso, e aí eu acho discurseira dos movimentos sindicais querer convencer do contrário. Você tem que propor ao sistema, ao trabalhador, falar assim, olha, esse é o sistema que nós temos que construir. Eu não posso formular esse modelo ainda, mas nós, então, vamos lutar por pontos em particular, né, para chegar a essa coisa. Então, uma luta pontual pode ser revolucionária. A luta pelo aumento de salário lá em 68 foi tremendamente revolucionária. Por quê? Porque nós botávamos contra a parede todo um projeto de exploração do capital no mundo, que era baseado no arrocho salarial. Quer dizer, quem fazia poupança na economia? Só quem já tinha seu consumo resolvido. Aí ele podia sobrar dinheiro e guardar. Esse era o modelo que Delfim Neto e companhia impunha sobre nós. Então, lutar contra o arrocho era muito mais revolucionário do que hoje lutar pelo aumento de salário. E como o companheiro falou, hoje, por exemplo, lutar e ganhar 3% de aumento tem uma significação enorme, porque é 50% da inflação, pronto. Então, percebam que isso, inclusive, é uma lei da dialética, né, de quantidade virar qualidade. Quer dizer, existem, até na economia, o juros americano é o quê? 4% ao ano. 0,5% de aumento de juros nos Estados Unidos é uma catástrofe. Aqui, uns tempos atrás, a gente tirava de letra. Nós, mais velhos aqui, vivemos inflação de 100 e tantos % ao ano. Era um negócio de louco. Um real que você tinha no início do ano, no fim do ano, tinha virado pó. Né? Então, eu quero resgatar um pouco isso. Eu acho que não dá para as análises ficarem num plano puramente de concepção teórica, de grandes paradigmas. Tem que estar colado no real. Eu acho que ideologia ela está na coisa, é como eu lido com a coisa. O que significa a caneta para mim? Essa caneta é muito mais do que um objeto de escrever. Isso é uma mercadoria, isso tem vida própria. Né? Longe de mim, ó, ela pode ser vendida, pode ser negociada, ela tem um curso no sistema. Com relação ao governo Lula, eu fui petista de fundação, de carteirinha, etc., etc. Me frustrei enormemente, não porque o Lula não avançou na luta, nada disso. Eu acho que ele misturou. Ele fez um imbróglio enorme entre posição política, acordo político, e é um projeto pessoal. Ninguém me tira da cabeça que nós estamos frente a um grande projeto pessoal, de curriola, de grupo. Aqui em Belo Horizonte, nós acabamos de vivenciar isso. Um projeto do Pimentel, junto com Aécio e Lula. Ninguém me tira da cabeça que Lula não sabia o que estava acontecendo, não patrocinou isso. Virgílio Guimarães não é um tolo, não é. Meu companheiro de longas lutas. Né? Eu fui presidente de sociedades economistas, ele foi presidente dos sindicatos dos economistas, na mesma época, coexistimos nas posições políticas, e essa costura é uma costura orgânica. É essa que é a crítica que eu faço. Né? Está se abandonando um grande projeto, gestado não foi no ABC, não, gestado no Brasil desde as lutas anarco-sindicalistas, que é o Partido de Massa, gestado, sonhado dentro das cadeias dos porões da ditadura, quando nós estávamos amargando prisão, a gente sonhava com o Partido de Massa. Então, isso não é coisa do grupo do Lula. E estão jogando pela janela um grande projeto, talvez único na realidade latino-americana, no mundo, até onde
eu conheço. Para quê? Trocando por um projeto ao estilo mexicano, do PRI mexicano, para ficar 70 anos no poder, que foi a institucionalização de um partido pós-revolução mexicana. Uma revolução também rica, belíssima, popular, etc. E o nosso país carece de experiências de massa, gente. Carece. Todas as experiências de massa no Brasil foram massacradas. Os balaiada, quilombo, todas. As únicas que frequentam hoje as cartilhas escolares, os altares da elite, é Guerra do Paraguai, onde trata-se de... Eu costumo dizer o seguinte, citem 10 heróis brasileiros. Se não forem 10 heróis ligados à burocracia pública, me batam na cara. Caxias, Deodoro, quando não tem folha de... Não que funcionário público não seja importante, eu sou funcionário público, mas é que um país que tem uma história desse tipo, esses heróis são sempre heróis da elite, heróis opressores, heróis que tinham emprego público. Quando não tinha emprego público, era mercenário da coroa, que é o caso dos bandeirantes. Então, quais heróis populares nós temos? O único que nós tínhamos mudou de lado, bandeou de lado, está fazendo política neoliberal. Distribuir renda para o pobre no Brasil é importante? Pô, nós vivemos num país de indigência. Agora, ficar só nisso é que é complicado. Quantos anos nós temos de Bolsa Família? Quantos anos nós já temos? E eu me lembro aqui, e vou encerrar falando isso, do meu grande Gonzagão. Esmola, ou me mata de vergonha, ou vicio um cidadão. Então, eu não posso ficar só nisso. Eu tenho que ter um projeto. E qual que é o projeto que esse PT que não é meu? Tem. Eu não sei. Até agora, não sei. O que deu aqui em Minas foi um arranjo com a Aécio e Companhia Limitada. Forçou uma grande parcela de gente militante, com história, etc., a votar no Lacerda, que foi meu companheiro de organização, né, era da corrente, da LN, nos forçou a votar nele para quê? Para não eleger um, sei lá o quê. Oi, gente. Né? Isso é triste, cara, é triste. Eu fiquei doente com isso. Doente, porque para nós, ainda nós temos o que ele chama de vergonha na cara. Para a gente dói. Eu fiquei doído de anular meu voto, doído de ter que votar no... Mas, entendeu? Política, a gente não escolhe a hora nem o lugar para fazer. Então, eu vou ficar por aí. Obrigada, Claré. É o seguinte, 5-1, e nós temos aqui inscritos Jonas, Luiz Aldo, Gilberto, João, Bolinha, Balbino, Vitor e Cristina. Eu estou propondo a gente deixar essas questões, essa discussão para tarde. Alguém tem algo em contrário? Vem cá, Jonas. Se alguém mantiver, tudo bem, tem esse direito. Se não, a gente transfere a discussão para logo mais à tarde, com o restante do pessoal. Tudo bem, gente? Tem acordo? Jonas, por favor. É bom que a mesa aqui dá um retrato bem legal para a gente fazer a nossa discussão. E eu queria dividir a minha pergunta em 3 momentos. O primeiro momento, lembrar que, já pegar no calor, Claré, eu acho que a questão da ideologia, além daquela coisa do objeto, do celular, que o meu até é igualzinho ao seu, também tem a questão de trabalhar a conscientização do trabalhador no sentido de que aquilo, como se organiza para produzir esse bem, que tem todo esse trato que você colocou aí muito bem. Bom, primeira parte da minha pergunta é o seguinte, a gente está falando de ideologia, né, que eu acho que é a questão da forma com que os trabalhadores podem estar se organizando, né, para enfrentar o sistema. Então, eu acho o seguinte, nós temos 3 questões emblemáticas, além da questão da eleição municipal, né, que é a questão de... incrível como é que alguém que fala que vai dar um bico na bunda de alguém pode ser descaracterizado como alguém que possa representar o interesse de uma cidade.
enfim. É um processo muito ruim que a gente aprendeu dentro de um partido e que eu ainda sou filiado ao PT e participei de todo esse processo de construção dessa candidatura, entre aspas, né? E que, lamentavelmente, né, a gente que participa desse processo, participa desse partido e tem em mente, né, a gente aprendeu que a questão ideológica foi central da formação desse partido, fica realmente embasbacado com toda essa situação que a gente viu. Né, que a questão é o interesse de eleger alguém que pudesse estar representando todos os interesses da capital, da cidade de Belo Horizonte, que a cidade, ela é, por natureza, ela é um aspecto todo ele de conflito, né? Bom, a outra questão é quando a gente vê o Alan Greenspan, né, representante de todo pensamento liberal, falar que ele errou em acreditar durante muito tempo que o mercado se regularia por si só, né? E é a essência do pensamento liberal quando se diz que as relações, né, do capital, do mercado, ela se regula como pela ordem, pela lei da natureza, né? A outra questão é quando a gente pensa também, né, de algumas correntes hoje estão colocando como resposta à própria crise do capitalismo hoje, a própria participação e intervenção do Estado no processo, quando, mais uma vez, o processo liberal fala que o Estado tem que estar longe das atividades do capital, né, das demandas do capital, das demandas das relações, né, do capital. Bom, a terceira parte, e aí a questão, desse primeiro momento, eu gostaria de saber, nós estamos vivendo um momento de crise ideológica, crise da ideologia, de um enfrentamento das organizações tidas de esquerda nesse país para o enfrentamento dessa questão. A terceira parte é que eu acho que, quando a gente fala da questão do sindicalismo, eu acho que o professor Helder Molina fez todo um resgate, né, com ferramental histórico de processo de formação sindical. Eu acho isso importante, mas eu queria privilegiar, né, o processo, a partir do processo de redemocratização desse país, que a gente, quando a gente senta para fazer um seminário, para debater, para discutir as questões da universidade, invariavelmente, a gente tem como referencial esse período de redemocratização do país. Então, a gente pega, por exemplo, quando a gente pega a essência, né, do enfrentamento, né, ao sistema autoritário, foi a questão do cerceamento das liberdades, das organizações de trabalhadores, dos setores, inclusive, da própria igreja, né, que viviam uma situação de repressão muito grande. E aí, eu acho que o próprio sindicalismo nosso, ele dá a reorganização desse sindicalismo, ele parte a partir dessas premissas, da questão das liberdades de organização, das liberdades de opinião, enfim, do enfrentamento ao próprio regime militar. A outra questão também é que disso também se reorganiza, se reestrutura os partidos tidos de esquerda que foram cerceados de liberdade nesse momento, e surgimento do próprio partido ao qual eu sou filiado até os dias de hoje. Então, quer dizer, no momento, nós vivemos esses três setores e que acabam se misturando nessa questão toda, e a própria organização sindical, ela se vê, muitas vezes, ligada a um partido, como necessidade de estar ligada a um partido político, e, por sua vez, está vinculado a um sindicato. E aí a gente teve um samba do crioulo doido nessa história toda, que, na verdade, quando a gente entende que são organizações de organização fundamentais para os trabalhadores. E a outra parte aí, que eu acho que a mesa é um retrato bacana para a gente poder estar falando isso, que nós temos um professor que foi servidor técnico administrativo na mesa, um trabalhador, um representante do sindicato que, acredito eu, deva estar vinculado a um setor de trabalho fabril, imagino eu, e um professor, né, que também trabalha com a questão da formação dentro da própria CUT. E aí eu queria dizer o seguinte, da nossa dificuldade de reconhecimento até como trabalhador. Essa é a dificuldade que a gente tem, é uma coisa que a gente vem falando todas as vezes que a gente tem a oportunidade, fica parecendo até que é uma lenga-lenga danada, mas é a realidade que a gente sente
Durante o processo da qual a gente, inclusive, participou, da formação, da organização, da criação da Central Única dos Trabalhadores, e até os dias de hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande em ser reconhecido como os trabalhadores. Por outro lado, no interior das universidades, a gente vive uma grande contradição, que nós somos trabalhadores, nós somos servidores públicos, né, funcionários públicos, e que os professores estão distanciados desse processo, como reconhecidamente como trabalhadores dentro das instituições de ensino, das universidades. E é uma grande contradição que a gente vive, isso é o reconhecimento que somos todos trabalhadores. Aí, lembrando o nosso lema, que trabalhadores univos, né? Então, essa necessidade que precisamos estar, qual que seria o caminho para a gente estar putando uma convergência entre todos nós, para que a gente possa estar construindo uma nova alternativa para essa sociedade. Muito obrigado. Pelo que eu entendi, você fez algumas considerações ou você quer uma resposta aqui? Não, pois eu estou fazendo uma pergunta porque, pelo meu entendimento, assim, na realidade, foi mais considerações. Agora, se os debatedores quiserem comentar alguma coisa, ok? Outro engano aqui, salvo engano, o Helder, você é funcionário técnico administrativo da UERJ? Não, você é professor da UERJ. Né? E o Marco Antônio é metalúrgico. Ok. Apesar da fome, para chegar aqui em Belo Horizonte às 6h20, eu acordei às 5 da manhã. Acordei às 5 da manhã, fui para o aeroporto, peguei um avião, 5h20, saiu 5h20, saiu 5h40, cheguei aqui em Belo Horizonte às 7 da manhã. E eu estou até este momento só com café. Café pretinho aquele, é com um bolinho que eu comi ali, um pão de queijo. Mas, apesar da fome, eu acho que o debate está bom, está ficando... É sempre assim, né, Cristina? Quando o debate começou a ficar bom, aí a gente tem que sair. E dá vontade de fazer outro debate. Né? Quero só esclarecer algumas questões. Primeiro, a minha identidade é de trabalhador. Eu sou trabalhador da educação. Né? Eu fui estudante de história, fui dirigente estudantil, fui dirigente da UNE, fui dirigente de DCE, participei ativamente do movimento estudantil dos anos 80, todas aquelas caravanas a Brasília, ocupação de reitoria, mobilizações estudantis, eu participei nos anos 80. Depois eu saí do movimento estudantil, depois que eu fiz o movimento estudantil, aí eu fiz o curso de História, né? Aí depois eu concluí o curso de História, e fui fazer mestrado, aí entrei para a vida de professor, mas nunca abandonei e permaneci na formação sindical, na formação política, onde eu faço até hoje. Então, eu trafeguei nesse tempo todo em 2 pontos. Né? Eu estava no movimento social, ou dialogando com o movimento sindical, particularmente na área de formação, nos últimos 15 anos, e estava na academia, acompanhando o debate acadêmico, acompanhando a pesquisa, acompanhando a reflexão teórica. E no meu mestrado e no meu doutorado, eu levei a polêmica, o debate, os problemas, as angústias do movimento sindical para estudar na academia. Então, tanto o meu mestrado como o meu doutorado tem sido sobre a crise do sindicalismo, né? A crise de identidade do sindicalismo. E, particularmente, respondendo a você, a crise de identidade do novo sindicalismo. Do sindicalismo que surgiu no Brasil após a crise da ditadura militar, após aquilo que nós chamamos de redemocratização. Então, me preocupa muito os destinos que tomaram o novo sindicalismo. E eu, inclusive, na minha tese de doutorado, que eu estou escrevendo, estou no primeiro ainda, eu coloco, não coloco mais novo sindicalismo, eu coloco o velho novo sindicalismo. Quer dizer, o novo sindicalismo que envelheceu, que precisa retomar as suas questões estruturais ou estruturantes que fizeram o novo sindicalismo no final dos anos 70 e início dos anos 80, para ser discutida agora. Uma delas é a questão e essa é uma tese que eu tenho discutido, que eu queria refletir com vocês, é que o movimento sindical perdeu, Claré, mesmo que a gente tente entender o que é ideologia, o movimento sindical
perdeu substância ideológica. O movimento sindical perdeu substância de classe. O movimento sindical entrou, em geral, numa geleia geral. Uma geleia geral, né? Essa confusão, essa geleia geral que virou o movimento sindical, é que está fazendo com que as coisas se tornem cada vez pragmáticas, cada vez mais corporativas, e cada vez mais imediatistas e cada vez mais economicistas. Eu penso que espaços como este, de reflexão teórica, de debate político, voltando aos clássicos, é fundamental. Sabe por quê, meu camarada? Porque o movimento sindical e as novas gerações de dirigentes, a ampla maioria, Claré, nunca ouviu falar de Marx. Nunca ouvi falar de anarquismo, de anarcossindicalismo. Tem dirigente sindical novo da CUT que acha que o sindicalismo começou com Lula. Ou começou com Vargas. Tem dirigente sindical combativo de luta que carrega a bandeira, enfrenta a polícia e faz greve de fome e acha que o movimento sindical começou com Vargas, que começou no ABC com o novo sindicalismo. Desconhece historicamente o conjunto de ideias e lutas que construiu este movimento. E eu digo mais, se a gente não retornar às origens dessas ideias, não para voltar no tempo, para fazer anacronismo, a gente não vai descobrir os novos caminhos. Não vai descobrir os novos caminhos. Por isso que a esquerda, mais do que nunca, precisa voltar a ler os clássicos. Voltar a fazer estudo ideológico, fazer estudo político, ler. Eu me lembro nos anos 80, eu fui militante do Partidão, a gente fazia círculo de estudo para ler o Capital, para ler o Manifesto Comunista, para ler Miséria da Filosofia, para ver Filosofia da Miséria, para ver a polêmica do Marx com os anarquistas. Isso não existe no movimento sindical pragmático de hoje. Hoje, o dirigente sindical, no máximo que ele lê é o acordo coletivo. É o parecer do advogado sobre a ação que vai encaminhar para conseguir um pichulézinho, um troquinho. 3,17, sei lá, com um número que vocês gostam muito, que os federais estão batalhando muito por isso. E aí, se o dirigente sindical não faz essa reflexão teórica, como é que a base vai fazer? A base vai ficar subsumida a esse corporativismo, a esse imediatismo. A base vai manter esse véu de alienação e não vai dar um passo adiante. Não é aqui querer dizer que a vanguarda que decide o que a base faz, o que a vanguarda é mais importante que a base. O que eu estou dizendo é que se as lideranças, os sujeitos políticos, os militantes não fazem isso, imagina se o resto dos trabalhadores vão fazer. Os restos dos trabalhadores estão imersos a essa escravidão da vida cotidiana. Não vão fazer isso. Eu estou cansado de ir em curso de formação, quando eu pego o texto do Marx para ler, os próprios cursistas falam, vamos ler outra coisa. Vamos discutir o acordo, a negociação, vamos fazer curso de oratória para falar melhor em público. Não quer estudar. Como é que vai descobrir novo paradigma se não estuda? Como é que vai reinventar um mundo complexo se a gente não se insere nele para entender? Isso não é discurso acadêmico. Porque se a gente não transformar a teoria em ferramenta política nossa, camarada, a gente não muda nada. A gente não transforma nada. Eu sou petista, sou filiado ao PT. E lamento que o PT esteja nessa geleia geral. Eu não quero que a direita, o neoliberalismo, volte em 2010. Eu acho que aí tem um problema com o Claré. O Claré acho que já está. Eu não quero fazer retrocesso político além das coisas que nós já retrocedemos. Eu quero contribuir para avançar. E eu só vim do Rio de Janeiro aqui debater com vocês para fazer esse debate avançar. E eu concordo, o que se fez aqui, o que a esquerda fez em Belo Horizonte,
contribui para manter a geleia geral, contribui para aumentar a confusão, contribui para perder substância ideológica, contribui para perder a identidade. Eu tenho dito na CUT, quando a CUT se mistura com NCST, com CGT, com UGT, com Força Sindical, com CTB, os trabalhadores olham e falam, está vendo, é tudo igual. É tudo igual. Não adianta nada a gente fazer um manifesto contra o imposto sindical